questão número 2 é outra também que eu achei bem interessante, que a pessoa tem que estar com a atenção redobrada na construção do circuito. Veja bem, olha, 2022/2 de novo, aplicação PPL do Enem 2022, fala que no circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas, a B, C e D, idênticas, ó. 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Considere a fonte de tensão V ideal. O que significa que a fonte de tensão é ideal? Significa que ela não possui resistência interna. Tá? Que o U, né, o V, nesse caso chamou de V, eles chamam de V, eles chamam de U, é igual ao E, né, a força eletromotriz. Aí tem aqui o circuito desenhado, as 4 lâmpadas, comparando se o brilho das lâmpadas, acho que aqui tinha um if, hein? Acho que talvez seja erro de digitação. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que... Aí vem falando sobre as outras lâmpadas. Vamos fazer o seguinte. Eu com certeza já ensinei como redesenhar circuito em alguma aula, provavelmente aula do Enem, senão você pode ir também. Aqui vai ficar muito longo, eu não vou redesenhar propriamente dito. Eu vou usar uma parte, uma etapa do redesenho para que vocês possam ver como é útil aqui para entender sobre potencial, que foi o mesmo assunto da questão 1, o potencial elétrico. Então o que te faz lá no redesenho de circuito, quando a gente reesquematiza para poder ver quem está em série e quem está em paralelo? Você pode procurar outras aulas, também tem um vídeo na parte de aulas express sobre redesenho de circuito, dentro da plataforma. No YouTube, no meu canal do YouTube também tem uma aula sobre isso, é a mesma. Em que eu ensino como redesenho, eu falo essa primeira etapa que é dar nome aos nós. Aqui eu vou dar nome até às quinas, a letra, porque a letra que eu vou dar o nome vai representar o potencial daquele ponto. Eu vou chamar de começar de ABCD mesmo, não confundam com as lâmpadas, tá? Que as lâmpadas também têm os nomes ABCD, mas eu nem vou usar esses nomes para as lâmpadas, assim na hora de equacionar. Então eu vou chamar aqui os pontos por nomes. Então um terminal do gerador você chama de uma letra, e o outro terminal vai ter outro potencial, você chama de outra letra, A e B, beleza do alfabeto. Enquanto você conseguir chegar num nó, aqui eu vou também dar nome às quinas para poder ficar mais claro. Se você conseguir, de onde você tem já um ponto com um certo nome, aqui, chegar até outro ponto sem passar por nenhum elemento de circuito, significa que o potencial não variou. Que nem foi na questão 1 dessa aula, que o potencial variava porque tinha uma resistência. Mas nesse caso, onde tem um tracinho liso, a gente fala que é o fio liso, não tem nenhum elemento de circuito ali desenhado, então o potencial não varia. Então se aqui eu chamei o potencial valendo A, aqui continua valendo A. Aqui ó, é um ponto que eu chego daqui até aqui, ó, num fio liso, então aqui também continua valendo A. Pronto, agora do B. Olha que legal o B, olha só o estrago entre aspas que ele faz. B, aí se eu chegar aqui, ó, eu consigo vindo daqui até aqui sem passar por nenhum elemento de circuito. Então eu posso falar que o potencial aqui também é B. Aqui, ó, também posso falar B pelo mesmo motivo. Agora aqui eu não posso passar por aqui, né? Mas eu posso chegar nesse outro ponto por outro caminho. Então, se tiver um caminho que chega, eu já posso dar o mesmo nome. Então daqui até aqui eu não tem nada, posso chamar de B. Daqui até aqui não tem nada, eu posso chamar de B. Daqui até aqui não tem nada, posso chamar de B. Quando um elemento de circuito acaba ficando entre dois pontos de mesmo nome, significa que a diferença de potencial é zero, porque o potencial desse ponto é igual desse ponto, eles têm o mesmo nome, o nome representa o seu potencial, está ligado ao seu potencial. Quando muda de nome, muda o potencial, porque passou por um elemento de circuito. Então, a lâmpada D, desde o início, mesmo antes da lâmpada A queimar, já estava no que a gente chama de curto-circuito. Ela está com a diferença potencial nula. Então, essa lâmpada D jamais acendeu. Jamais, mesmo enquanto a lâmpada estava ligada, ou depois ela queimar, a lâmpada D nunca esteve acesa, nunca. Tá? Isso já elimina quase todas, ó. As lâmpadas C e D permanecem acesas, a D nunca acendeu. Acesa com o mesmo brilho, D permanece acesa com... A D não permanece acesa. A D não permanece acesa, como já eliminava quase tudo. D permanece acesa, D nunca acendeu.
Lâmpada B e D apagam-se. Como que a D apagou se ela nunca acendeu? Lâmpada B apaga e D permanece apagada. A única que fala que D permanece apagada é a letra B. Então, só de você ter observado isso, já matava a questão, marcava B e corria para o braço. E é para a próxima. Mas claro que por didática eu vou resolver entender as demais lâmpadas, o que acontece com o brilho de cada uma. Mas você viu como era bem rápida essa questão. Era só ver que a lâmpada D nunca acendeu. Beleza. Agora eu vou lá e vou queimar a lâmpada A. Observe que inicialmente a corrente convencional, né, que a gente usa aqui, chama ela de I, ela saía por aqui, aqui ela se dividia em duas partes, né? Vou chamar de I1 e I2, tá certo? Passava aqui, elas se reagrupavam, aqui ela nem vinha, né? Porque estava em curto, não tem diferença potencial, a corrente nem vai ali. Aqui elas se encontravam, a I1 com a I2, oi amiga, oi, quanto tempo se encontravam? Se reuniam, viravam a I novamente e vinham até aqui, até completava o ciclo. Quando a lâmpada A queima, aqui fica um buraco, digamos assim, não tem mais como a corrente vir por aqui. Ela queima, ó, de modo que não possa conduzir corrente elétrica. Então a corrente não consegue mais atravessar esse ponto, é como se ele tivesse um buraco mesmo, não tivesse mais conectado. Esses terminais aqui, ó. Como a corrente não tem como passar por aqui, ela não chega mais na lâmpada B. Então a lâmpada B imediatamente ela estava acesa, ela vai se apagar também, tá? Por causa da A queimar, a B não é que ela queima, ela não acende mais. A A queima e a B não acende, ela apaga porque a corrente não chega mais até ela. Então agora como que fica o novo circuito? Sai a corrente I por aqui, ela vem integralmente por aqui, chamada de I', porque não é a mesma quantidade de corrente, chamada de I', sai do gerador, ela não vai mais aqui por cima, porque não tem mais como ela atravessar aqui, então ela vem totalmente aqui pelo circuito onde tem o seu I', e aqui volta, e completa o seu caminho de volta, o circuito fica só isso aqui. Tá? Ela nem vai fazer isso aqui, ó, se aqui tivesse uma diferença potencial, mas não tem, então ela nem vem por aqui, ela só faz isso aqui mesmo. Pronto, visto isso, então, a gente já sabe que a D nunca acendeu, a B se apaga, aqui ó, a lâmpada B apaga-se, beleza? E falta saber da C agora, a D jamais acendeu, a A queimou, a B apagou, e o que aconteceu com a C? Essa é a parte mais interessante, talvez a mais difícil aí de você fazer, mas vamos analisar, veja bem. Eu vou perceber, eu vou comparar o antes e o depois. Quem que está ligado ao brilho de uma lâmpada? O brilho de uma lâmpada está relacionada com a corrente que a atravessa. Está diretamente relacionada. Tá? Quanto maior a corrente, maior o brilho. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a corrente que atravessa a lâmpada C antes, que é essa aqui, I1, com a corrente que atravessa depois, que é o I'. Mas eu tenho que fazer isso com muita cautela, porque muita coisa muda quando o A queima, inclusive a resistência equivalente do circuito, o que faz com que a corrente que sai do gerador se altere, por isso que eu chamei de I' e a outra antiga de I. Então, primeiramente, eu vou atrás desse I. Na verdade, eu vou atrás do I1, mas para isso, primeiro eu vou atrás do I. Como que eu vou fazer o I? Antes, a lâmpada D não funcionava e a A e B funcionavam, né? Então, vamos começar aqui pelo antes. Antes. Tá aqui o antes. Aqui vem, eu tenho dois resistores em série, tá? O que acontece quando eu tenho resistores em série? Eu somo. Ah, mas quanto vale a resistência? Eu só sei que são idênticas, então vamos chamar todas de R. Resistência R cada uma aqui. Então eu vou fazer primeiro esse R equivalente aqui parcial dessa associação em série aqui. Chama de R equivalente 1, porque ele é parcial. Ele é R mais R, né? Então R equivalente 1 são 2 R's. E agora essa associação está em paralelo com essa. Perceba
perceba que o I que sai aqui divide em dois ramos, o I1 e o I2. Então, são dois caminhos em paralelo. Então, para achar o R equivalente, agora do circuito todo, porque só funcionava essas três lâmpadas, essa aqui nunca funcionou, eu vou fazer o produto pela soma. Né? Assim, quando eu tenho dois resistores e quero fazer uma associação em paralelo, eu faço a divisão do produto deles pela soma. Quem que é o de cima? É o R equivalente 1, que é a associação dessa aqui, os dois R. Vezes o de baixo, que é um R só. Produto sobre a soma, que é 2R mais R. Vai dar 2R ao quadrado dividido por 3R. Eu corto esse R com R ao quadrado. E eu tenho que o R equivalente antes, né, do circuito é 2R sobre 3. Tá? 2R sobre 3. Como eu tenho agora o R equivalente antes, eu consigo calcular a corrente total antes. Basta aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a RI. O U ele chamou de V. Observe que como eu fiz o R equivalente, eu uso a DDP total. Mas também observe que como só funciona esse trecho e esse trecho, o resto é tudo fio liso, ó. Basicamente é como se a DDP inteira do gerador ficasse para esses três. Então, lembra que quando a associação está em paralelo, a diferença em potencial, ó, A e B é a mesma nos trechos em paralelo? E como está entre A e B e o gerador também está entre A e B, significa que a DDP ali, aqui em torno, nesses dois trechos do circuito, é exatamente a DDP do gerador. Entre A e B, é a mesma diferença potencial, ó, entre A e B. Até as letrinhas ajudaram a ver isso com mais clareza. Olha como a letrinha ajuda. Então a DDP total, mas também a de cada trecho, é V. O R total é 2R sobre 3. Agora que eu percebi, né? Se eu já tenho o I1. Eu nem preciso achar o R total, o R equivalente. Quando eu fiz a primeira vez esse exercício, eu achei o R equivalente, mas é desnecessário. Era desnecessário, porque aqui eu vou ter que achar o I total, dividir, mas sabendo que aqui eu já tenho o U e já tenho o R, eu já tenho o I1. Já tenho o I1. Vou terminar, pois encargo consciência, é mais um treino, mas isso aqui, acabei de perceber que vocês não precisavam fazer desse jeito, dá certo também, mas é um trabalho mais longo. Eu vou fazer e apagar em seguida, porque não era necessário, mas vai que alguém fez assim, quer entender por que pode ter errado alguma etapa, ó, e é bom para treinar. Então fica a resistência equivalente, aí eu vou achar o I, vezes o I, isolo o I, vai dar 3V sobre 2R, e eu preciso achar o I1. Como que você faz para achar o I1? Você vai ter que fazer que o U daqui é igual ao U daqui, ó. O U do trecho de cima, que eu chamei de 2, é igual ao U do trecho de baixo, que estão em paralelo. Então, o R do trecho de cima, que é 2R, vezes a corrente do trecho de cima, que é I2, é igual... Estou trocando U por RI. Aqui é R vezes I1. Tá certo? Corta o R e você vai achar que o I1 é 2 e 2. I1 é 2 e 2. Eu quero quem? O I1. Eu sei que I1 mais I2, que é a soma das duas partes, tem que dar o I, que é 3V sobre 2R. Troca o I1 por 2 e 2. 2 e 2 mais I2 é 3V sobre 2R. Vou até fazer apertado aqui que eu vou apagar. 3 e 2 é igual a 3V sobre 2R. Corta o 3, você vai achar que o I2 é V sobre 2R, isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei a conta aqui. 2 e 2 mais I2 é 3V sobre 2R, porque ela vai ter que dar... Deixa eu pegar minha colinha aqui, se eu errei, fiz com pressa, errei alguma continha. O I vai dar V sobre R. V sobre 2R. Onde que eu errei? Errei alguma continha. I vai dar 3V sobre 2R. É isso mesmo. Isso. E aí eu sei que aqui vai vir a metade, vai vir um dobro da corrente. Vou dividir em 3 partes. Eu vou dividir em 3 partes. Ah, é porque esse aqui é o I2. Pronto, achei. Tá certinho. Não tem erro de conta não. V sobre 2R, esse aqui é o I2. Como eu quero o I1 quem é?
é o dobro de 2. Então, em 1 é 2 vezes V sobre 2R. Não tinha errado nenhuma conta, não. Dá V sobre R. Ufa! Só que acabei de perceber enquanto explicava aqui, isso é bom da aula, né? Você acaba percebendo jeitos novos. Que tudo isso aqui, que era achar que a corrente que atravessa aqui, que é o que eu vou usar para comparar o brilho, né? Que a corrente que atravessa aqui é V sobre R, você podia fazer simplesmente assim, ó, antes de apagar. Você já sabe, não precisa achar nem o R equivalente, ó. Como aqui está entre A e B, e aqui está entre A e B, eu sei que a DDP em torno desse resistor aqui, o R, que é o que me interessa, que é o I1, é V, e a resistência é R. Portanto, aplicando direto a primeira lei de Ohm só naquele trecho, eu tenho o U, que é V, o R, que é R, vezes o I1. Né? Portanto, o I1, que é o I que passa pela lâmpada C antes de queimar a lâmpada A, é V sobre R. Que é o que eu vou comparar agora com o depois. Só isso, resume todo aquele trabalho que eu tive na primeira vez ali. Mas aquele trabalho também está certo. É legal porque ali você treina vários conceitos. Então quem fez por ali, beleza. Gastou um pouco mais de tempo. Mas agora vocês conhecem os dois jeitos. Para chegar aqui. Mas não acabou a questão. Agora tem o depois. O depois é mais rápido. Que o depois circuito aqui em rosa. Ó, que eu fiz a corrente em rosa. E você vai perceber que aplicando a primeira lei de Ohm, o circuito agora se resume apenas à lâmpada C. A lâmpada C é a única que não apagou. Então, o circuito se resume a ela. Então, o U do circuito é o mesmo U daquela lâmpada. O R é o R daquela lâmpada, o R do circuito. E o I, que eu chamei de I', né? Chamei de linha? Não, chamei de I'. Isso que é o que eu vou comparar. Aqui é o I1. E depois é o I'. Vai valer exatamente V sobre R. Ó, bem mais rápido que eu imaginei a priori essa questão. Portanto, observe que o antes, a corrente que atravessa a lâmpada C antes e a corrente que atravessa a lâmpada C depois são iguais. Então, como o I1 é igual a I', o brilho, por uma coincidência ou destino, não se altera. Achei surpresa essa questão, né? Primeiro, só de ver que a D nunca acendeu, você já matava por eliminação. Segundo, que em vez de fazer todo esse trajeto, se você percebesse que a DDP em cada trecho do circuito era igual ao DDP do gerador, do próprio circuito, você já matava qual era a corrente antes, sem ter que fazer a corrente total, dividir em 2 ramos. Mas quando você tiver que fazer, agora você tem na resolução como se faz. E eu vou ficar com a letra B, porque ela fala que a lâmpada B apaga-se, verdade, que a A queimou. A C permanece acesa com o mesmo brilho, que eu achei legal, porque isso não é comum. Nas questões, realmente ela diminui ou aumenta. Mas aqui, coincidentemente, a corrente que atravessa continua sendo a mesma. E a D permanece apagada, porque a D jamais acendeu. Tá certo? Então ficou a letra B de bola.